Olá, pessoal. Acredito que estamos ao vivo novamente no YouTube. Hoje estamos conversando com dois convidados, mas um de cada vez. O primeiro acabou de se juntar a mim agora e é o Thomas Karat, do maravilhoso canal do YouTube SaltCube Analytics. Thomas, bem-vindo. Problema. Bom dia, Pascal. Acho que temos um pouco de eco. Estou me ouvindo em duplicidade. Sim, acho que o problema é que estou com o meu próprio canal aberto em segundo plano. Desculpem por isso, pessoal. Ainda estou tentando entender como funciona a transmissão ao vivo. Aprendi que preciso desligar a minha própria live. Então, Thomas, bem-vindo. É ótimo estar aqui novamente. Obrigado, Pascal. Já conversamos várias vezes, mas nunca ao vivo. Então isso é novidade. We've spoken several times, never live, so this is new, but for everybody who's not. Para quem ainda não conhece o seu trabalho, você tem um ótimo canal no YouTube e também é escritor. Recentemente, você escreveu um novo texto chamado A Tempestade que se Forma. Bela imagem, aliás, no seu próprio Substack, o Substack de Thomas Karat, intitulado Fabricando o Consentimento Antes das Bombas Caírem. É sobre isso que precisamos conversar hoje. Os primeiros 30 minutos serão exclusivamente com você, e depois teremos a participação de um ex-espião da Alemanha Oriental, o Sr. Rainer Rupp. Mas antes, vamos falar sobre o seu texto e sua análise. O que você descobriu ao investigar fontes online sobre o que está sendo preparado em relação ao Irã? Você encontrou várias coisas interessantes nesse artigo, não foi? Sim, para minha própria surpresa, tenho que dizer. Também foi um experimento para mim. Usei uma API, um agregador de notícias, e coletei cerca de 230 ou 240 artigos de, 11 países diferentes. Depois comecei a analisá-los. Na verdade, eu estava tentando observar outra coisa, a forma linguística, que também está incluída no artigo, é claro. Mas por baixo disso surgiram algumas descobertas interessantes, porque certas coisas aconteceram em um intervalo de tempo muito curto, entre 27 e 29 de janeiro, o que apontava para um ataque quase imediato ao Irã, que ainda pode acontecer. Então a conclusão foi que dentro de 7 a 14 dias, se não houver desescalada, os Estados Unidos atacarão o Irã. Mas eu tenho uma lista aqui na minha frente. Sim, por favor. Sim, não, desculpe, porque você analisou todos esses veículos, certo? Incluindo The Guardian, The New York Times e assim por diante, e todos os títulos que eles escreveram. E todos eles, antes de tudo, usaram uma linguagem suspeitosamente parecida para descrever o que está acontecendo. Então, meio que deve ter circulado um memorando sobre como falar disso. Mas em segundo lugar, tudo saiu no mesmo curto período de tempo. Você pode talvez nos dizer que tipo de linguagem foi usada que fez você pensar: ah, uau, eles estão preparando algo aqui. Sim, temos algumas formulações interessantes no sentido de vou apenas olhar para o... Talvez você consiga encontrar. Não, eu tenho aqui. Então, quando a mídia fala sobre o Irã, a mídia ocidental, o que encontramos são palavras como ameaça, adverte, recusa, com o dedo no gatilho, sabe? Essa formulação realmente agressiva. E então, quando olhamos para como os Estados Unidos são descritos, os Estados Unidos que estão de fato construindo uma armada enorme, essa é até uma expressão americana, armada na região, o que encontramos? Os Estados Unidos se preparam, os USA avaliam opções, os Estados USA respondem. Do ponto de vista linguístico, isso é uma formulação defensiva. Agora, quando falamos sobre manchetes, se você me permite, sabemos a partir de estudos científicos, e eu sei que você sabe disso, que dependendo do meio, entre 60% e 85% das pessoas leem apenas as manchetes. Elas não leem os artigos completos. E percebemos isso especialmente nas redes sociais, onde os agregadores, é claro, sabem se você compartilha, digamos, um artigo sem realmente lê-lo. Eles sabem. Então podemos medir isso com uma precisão bastante alta. Agora, como consequência, e isso, na verdade, já é notícia velha para os editores, certo? Os veículos de comunicação colocam muita ênfase, reflexão e esforço na formulação das manchetes.
porque sabem o quão importantes elas são. Portanto, podemos deduzir muitas coisas a partir das manchetes. Essa foi a parte linguística. So that was the linguistic part. E a forma como isso é apresentado é, claro, interessante. Descrevê-lo como uma armada sempre me pareceu algo bastante curioso. Por um lado, sim, uma armada se refere a um grande número de navios. Por outro, eu estava pensando, sabe, a armada é mais famosa por ter sido afundada nas costas britânicas, certo? Era a marinha espanhola que se reuniu lá e depois foi destruída por uma tempestade, se não me engano. Basicamente afundou no fundo do oceano. Agora, no caso dos Estados Unidos, isso provavelmente é só um desejo. Mas o que você achou das percepções adicionais que obteve ao analisar esses quase 200 artigos? Sim, eu tenho alguns pontos principais, mas gostaria de dizer uma coisa sobre Armada e Inafundável. O Irã tem mísseis supersônicos, e isso é opinião, não pesquisa, certo? Mas eu realmente acredito que o Irã tem a capacidade, se realmente quisesse, de causar sérios danos a um superporta-aviões americano. Todo o conceito desses navios enormes e massivos, na era dos mísseis hipersônicos, está ultrapassado. Quero dizer, eu não quero ver um superporta-aviões movido a energia nuclear no fundo do mar. Por quê? Sabemos, por causa de Chernobyl, que acompanhei muito de perto na época, que os russos tiveram que construir uma estrutura de concreto por baixo para impedir que o material atingisse a água. Se aquele núcleo nuclear derretido tivesse chegado à água, a Europa teria desaparecido. É por isso que estou dizendo que um superporta-aviões movido a energia nuclear, se um deles afundasse e acabasse danificado no fundo do mar, não sei se alguém realmente sabe o que aconteceria. Então isso é sobre a Armada. Agora, voltando à sua pergunta, tenho alguns pontos principais aqui. Antes de tudo, algumas coisas muito interessantes aconteceram nesse período de 48 horas, de 27 a 29. Tivemos vários eventos sincronizados. O Abraham Lincoln, acredito que esse seja o super porta-aviões que foi mobilizado, certo? O tempo está se esgotando. Essa urgência também é uma questão linguística. Se você reparar na mídia, esse o tempo está se esgotando, última chance, ou no marketing, com ofertas limitadas no tempo, esse tipo de coisa. Tenho uma pergunta sobre isso. Você descobriu quem teve essa ideia? Porque o fato é que eu me lembro de ler aquelas manchetes e pensar que eles estavam apenas repetindo o que a Casa Branca dizia. Mas a Casa Branca, na verdade, só uma ou duas vezes chegou a ameaçar o Irã. O tempo está se esgotando. Aí todo mundo pegou isso e tratou como se fosse um tipo de prazo divino, como se fosse agora ou nunca. Todos começaram a agir com esse senso de urgência. Novamente, a psicologia evolutiva, isso direciona nossa atenção a partir do tronco encefálico. Temos 3 cérebros, eu sempre digo. Um é o tronco encefálico, depois temos o sistema límbico, as emoções, e a parte racional. É preciso abordar as informações nessa ordem se você quiser criar certos padrões. Primeiro, o tronco encefálico. Algo diferente, algo assustador, por exemplo. Depois, o nível emocional. E por fim, a última coisa que você aborda é o neocórtex. Você precisa fazer isso nessa ordem. O tronco encefálico reage a urgências. Sabe, é isso que atrai atenção, certo? Então isso. Mas você acha que foi a Casa Branca que divulgou isso? E aí os jornais, eles estão muito, ansiosos para criar algum tipo de público? Então eles simplesmente colocam tudo e fazem parecer assim? É uma combinação. É uma combinação. É iminente. Antes de tudo, eu realmente acredito que há uma sincronicidade. Isso também está no meu artigo. A convergência de mais, sabe? Com 1 ou 2 veículos, ou até países, você poderia explicar editorialmente. Mas nessa escala, em toda a mídia ocidental, acho que isso é uma evidência clara de cooperação. Não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. E tem mais. A Guarda Revolucionária Iraniana é uma organização terrorista. Nesse intervalo de 48 horas,
Normalmente isso exigiria reunião após reunião, após reunião. O chanceler alemão Merz usou a mesma linguagem que Trump. O lugar do Irã, o senso de urgência. Então acho que houve claramente alguma cooperação. Sim, e faz só alguns... Não faz tanto tempo desde que os Estados Unidos designaram... Não, espera, quando foi que os Estados Unidos designaram o exército iraniano? Não faz tanto tempo assim. Hã? Não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo assim, apenas algumas semanas atrás, certo? E então os europeus seguiram, mas fizeram isso naquela janela bem sombria, de 27 a 29, certo? Antes do fim de semana, na verdade, não é? Sim, sim. Então, se você quiser que eu continue com o que encontrei aqui, a próxima coisa é a multiplicação de justificativas, certo? E isso é interessante, porque já vimos isso no Iraque também, não é? Há uma mudança no motivo original. Bem, o motivo declarado muda de fazer cumprir o acordo nuclear para apoiar os manifestantes, depois para o combate ao terrorismo e agora para a mudança de regime. Então, quando fazem isso, quero dizer novamente, trata-se de uma estratégia muito específica. Eles jogam o máximo que podem na parede para ver o que cola, ou seja, o que a própria população deles reage melhor, certo? Então, essa multiplicação de justificativas, se você a vir nas notícias, é absolutamente um sinal de alerta, certo? Sim, quer dizer, a questão é que, claro, são os Estados Unidos que estão reforçando sua marinha em frente ao Irã. Não é como se o Irã estivesse estacionando um porta-aviões em algum lugar, certo? A mídia ocidental tem esse problema estranho de que, por um lado, precisa retratar e enquadrar o Irã como o vilão e os Estados Unidos como o mocinho, quando na verdade o que se vê é uma violação do direito internacional por parte dos Estados Unidos. Porque não apenas um ataque é proibido pela Carta da ONU, como até mesmo a ameaça de uso da força é proibida. Tivemos o ministro das Relações Exteriores do Irã no fim de semana no Twitter board X, reclamando que os Estados Unidos publicam mensagens dizendo que suas forças armadas deveriam agir de forma mais responsável, porque aparentemente a marinha iraniana está muito próxima da marinha dos Estados Unidos. Isso é considerado irresponsável. E ele reclama e ridiculariza isso porque realmente merece ser ridicularizado. Mas isso coloca a mídia europeia em uma situação constrangedora, não é? Você poderia falar um pouco mais sobre como eles tentam sair dessa situação com a forma como enquadram as coisas? O público ocidental, sabe, quando você fala sobre isso, precisa ter muito cuidado, porque no momento em que menciona propaganda, você é imediatamente colocado numa certa categoria. Porque o público ocidental acredita, de forma errada ou incorreta, que propaganda é algo que acontece em lugares como a Coreia do Norte ou a Rússia. Mas nós, o Ocidente livre, nossa mídia, ela faz propaganda? Existe esse descompasso absoluto, certo? E é também por isso que a mídia ocidental consegue se safar de certas coisas, que até pessoas da antiga Iugoslávia, por exemplo, apenas sorririam, porque sabem que é propaganda, certo? Então, essa constante formulação e, novamente de uma perspectiva psicológica, essa repetição constante que você ouve de todos os canais é proposital. Porque, mais uma vez, há estudos científicos muito interessantes mostrando que se você ouve um argumento repetidas vezes, mesmo sem perceber, a probabilidade de aceitá-lo como verdadeiro aumenta com o tempo, certo? Mesmo que no começo você fosse contra ou não acreditasse. É muito interessante. Tudo isso acontece em um nível subconsciente, mas é muito eficaz. Os políticos sabem disso, os especialistas em comunicação sabem disso, e as empresas de relações públicas também sabem. Se me permitir, muito brevemente, entrevistei uma CEO de uma empresa alemã de relações públicas há 1 ou 2 anos, Gesa Lischka. Extremamente interessante, porque ela realmente explica como tudo funciona do ponto de vista de uma empresa de RP. Muito eficaz. Sim, e nós confundimos, é claro, repetição ou familiaridade com realidade ou verdade, certo?
Mas isso também é algo que acontece com bastante facilidade. Percebi isso quando estava fazendo uma reportagem sobre os Estados Unidos indo para Venezuela, sequestrando o Sr. Maduro. Quando essa notícia saiu, nossa mídia no Ocidente usou a palavra capturar. Disseram que capturaram Maduro. E eu, sem perceber, repeti essa palavra. Disse, Maduro foi supostamente capturado. Mas isso já faz parte da forma como a notícia é enquadrada. Só mais tarde, depois que meu texto foi publicado, percebi que basicamente caí na armadilha de repetir um enquadramento que havia sido colocado ali. Então, em vez de usar a palavra sequestrar, ou raptar, ou qualquer outra que pudesse destacar a ilegalidade de tudo aquilo, usa-se uma expressão meio neutra, o que na verdade não se justifica. Groenlândia, uma palavra. Groenlândia será adquirida. Essa foi a formulação inicial que eles usaram. Groenlândia será adquirida. Certo, é revoltante, é absolutamente revoltante. Mas sim, quero dizer, isso nos lembra muito do ataque não provocado, certo? O ataque não provocado da Rússia. Clássico. Clássico. Os clássicos de sempre. Então, quais são os clássicos que eles aparentemente estão tentando divulgar agora em relação ao Irã? Eu já disse que a forma como os americanos enquadram a situação é defensiva, enquanto a do Irã é agressiva. E isso vai continuar. Você pode trocar as palavras, mas o enquadramento geral que penetra no subconsciente é que o Irã é o agressor, não os Estados Unidos. Quando falamos sobre o enquadramento seletivo da mídia, o que também é interessante é o que está ausente. Nos artigos que encontrei, a visão chinesa, a visão russa, a visão turca, a perspectiva dos Estados Árabes, tudo isso está completamente ausente da mídia ocidental. Preciso ser específico. Isso não significa que esses países não relatem a situação. Mas na mídia ocidental, não temos acesso às visões deles dentro da nossa narrativa. Elas são completamente apagadas. Nós não sabemos, o público ocidental não tem permissão para saber, como os chineses, os russos, os turcos ou a maioria dos Estados Árabes do Golfo veem o que está acontecendo no Golfo Pérsico, certo? Sim, quero dizer, mesmo na Europa, as vozes russas, as mais populares em inglês, RT e Sputnik, estão banidas, certo? Então não temos acesso. E essa é toda a ideia por trás de controlar uma infosfera. Não apenas que as notícias, o que é reportado, estejam sob controle, mas também a forma como são enquadradas. É então vozes ausentes. Você escreve no seu artigo com toda razão, como todas as da Xinhua e da CGTN e assim por diante, simplesmente não estão sendo reportadas. O que mais está faltando, na verdade, nas discussões da mídia ocidental? Não tenho certeza se entendi onde você quer chegar. Desculpe, você está escrevendo sobre vozes ausentes, mas que outras coisas estão faltando na forma como o Ocidente está reportando? As possíveis consequências se os Estados Unidos atacarem o Irã, quero dizer, as pessoas não entendem que isso poderia incendiar todo o Oriente Médio, certo? Então vamos falar sobre economia. Encontrei algo interessante, mas vamos voltar a isso depois. Economicamente, certo? E eu não encontrei, porque nas minhas pesquisas eu não sou exatamente um especialista em economia ou finanças, mas algo me chamou a atenção. Uma era de incerteza e o potencial de interromper o fluxo de petróleo. O sério potencial de interromper o fluxo de petróleo faz sentido que os preços do petróleo subam. Mas normalmente, quando temos insegurança elevada ou tensões geopolíticas, o que acontece com o ouro e a prata? Bem, eles também sobem. Agora, o que aconteceu entre os dias 27, 29 e 30 de janeiro? O ouro despencou 37% e o petróleo caiu 12%. Tem algo estranho aí. Eu mesmo verifiquei. Na Holanda, se eu quiser comprar ouro ou prata agora, tenho que esperar de 6 a 12 semanas. E em qualquer um desses sites de revendedores, eles dizem que devido à alta demanda, o tempo de resposta está maior, certo? Então há uma corrida real por ouro e prata físicos. Mas o preço, 37% para a prata, 12% para o ouro, caiu.
Então tem algo errado aí. Eu não sei quem está manipulando o que nos bastidores. De novo, não sou especialista no assunto, mas foi uma descoberta surpreendente que eu nem esperava. But that was a surprise finding I didn't even count on. Tenho uma amiga que trabalha em uma das empresas de investimento e ela me mandou uma mensagem na sexta-feira dizendo que interpreta a queda nos preços do ouro como uma reação à nomeação de um falcão por Donald Trump para o Fed. Essa é a explicação formal que estamos ouvindo na grande mídia. Não estou convencido. Não estou convencido. I'm not convinced. This is massive. Como você, quero dizer, essas são forças de mercado. Eu não iria tão longe a ponto de acreditar que os Estados Unidos seriam capazes de, manipular deliberadamente o preço do ouro, mas é claro que suas decisões seriam. Então, os preços do ouro e da prata, se você observar, têm sido suprimidos há décadas. Quero dizer, isso é sabido. E eu não estou tão interessado em saber se estão sendo suprimidos ou não. Estou interessado nas razões, no que está por trás disso. E uma coisa, de novo, não sou especialista aqui, é que o sistema de moeda fiduciária, pessoal, pesquisem está por um fio. Não por um cabelo, por um nanofio, tão fino. Quanto é agora? 38 trilhões e alguma coisa? Os Estados Unidos estão endividados. Eles precisam gastar 20% do PIB só para pagar os juros. Então, algo vai acontecer. E você também vê agora esse movimento universal na Europa, mas também, sim, especialmente na Europa, para mudar para o euro digital, basicamente moedas digitais controladas pelos bancos centrais, certo? Então há algo acontecendo nos bastidores, algo está acontecendo aqui. De novo, não sou especialista, mas isso foi algo que eu não esperava descobrir. É muito interessante o que aconteceu no último fim de semana. E uma das coisas de que as pessoas estavam falando na sexta-feira era se, depois que a Bolsa de Valores de Nova York fechasse na noite de sexta, aquele seria o momento em que o ataque poderia acontecer. Agora, o que sabemos até agora é que os Estados Unidos ainda parecem estar se preparando. Quero dizer, eles não parecem ter todos os seus recursos alinhados no Irã. Eu não sei o suficiente sobre o real acúmulo militar para falar muito sobre isso, mas se um ataque estivesse realmente a caminho, faria sentido realizá-lo numa sexta à noite, quando há 2 dias até a reabertura dos mercados, porque os preços do petróleo reagiriam imediatamente e de forma intensa, certo? Mas talvez devêssemos continuar um pouco com as suas descobertas, porque o Straith que está acontecendo com o Irã precisa estar tão claro, ou mais word, it's the padrão do Mente Líbia. Yeah, absolutely. We have seen the exact. Sim, absolutamente. Já vimos exatamente o mesmo padrão antes. Todos aqueles pontos que mencionei, já os vimos antes. Agora, antes que eu me esqueça, tenho outro documento aqui ao meu lado. Preparei para os seus espectadores uma espécie de guia prático. Peço desculpas, é cedo para mim, já estou perdendo a voz. Preparei um PDF, um guia prático, para mostrar aos seus espectadores como eles podem aplicar esse tipo de análise por conta própria. Não é nada muito complexo, apenas uma página ou uma página e meia. Mas uma vez que você entende esse tipo de coisa, pode aplicá-lo a qualquer tema. A Ucrânia, a China, a política local, o que for, certo? Então, não importa o assunto, você pode aplicar essas técnicas. Pode nos dar alguns exemplos? Mas já falamos sobre a maioria deles. Desculpe, aqueles quais acabam de passar. Sim, você sabe. É verdade. Então, se você se lembra, compressão do tempo. Quando você vê muitas coisas acontecendo em um período de tempo relativamente curto, e quando você multiplica as justificativas, fica muito fácil de perceber. Enquadramento seletivo. Quem é ouvido e quem é omitido. Quero dizer, esses são sinais vermelhos absolutos. Depois, sinais de mercado contraditórios, como tivemos com os preços do petróleo subindo, faz sentido, mas os metais preciosos caindo. Esse tipo de coisa. Especialmente a urgência artificial. Acho que contei 16 manchetes dizendo o tempo está acabando, os dias estão contados, esse tipo de coisa. E novamente, o interessante é que graças a IA posso extrair isso de vários idiomas.
Tudo isso faz parte do que eu chamo de multiplicação de justificativas. Then justification multiplication, very, very interesting, yeah? So from Muito, muito interessante. Então, entre 22 e 23 de janeiro, as negociações sobre o programa nuclear fracassaram. Depois, nos dias 27 e 28, novamente, essas são as justificativas que eles estão tentando usar. Intervenção humanitária. Precisamos proteger os manifestantes. De repente, passou a ser contra-terrorismo. A Guarda Revolucionária Iraniana agora é uma organização terrorista, que entrou na história. Nos dias 29 e 28 de janeiro, imperativo moral, sabe? O regime agora é maligno, esse tipo de coisa. Então, múltiplas justificativas para a mesma causa. Absolutamente um sinal de alerta. E, novamente, de quem você não está ouvindo? Você vê artigos da China, da Rússia e por aí vai. Já dissemos isso. Eu tinha apenas, acho, 4 manchetes russas em todo o meu conjunto de dados. 1,7%. Cobertura mínima do mundo árabe, o que é compreensível. Tenho contatos próximos na Jordânia. A Jordânia está, novamente, aparentemente alinhada com o que os americanos estão planejando. E gostaria de acrescentar, eu estava na Jordânia quando os mísseis do Irã, da primeira vez, não da última, da primeira vez, sobrevoaram a Jordânia para atingir Israel. Estávamos tão perto que as casas tremiam. Então a Jordânia está bem no centro disso. Eu entendo completamente porque não ouvimos vozes de países como a Jordânia. E, mais uma vez, sei que estou resumindo agora, o enquadramento da simetria. O Irã ameaça, a Rússia se recusa, e os Estados Unidos, é claro, preparam caminhos e opções. Observe esse tipo de coisa. Se você fizer isso, terá uma espécie de superpoder que pode aplicar a qualquer assunto. Sim, então, na verdade, é importante prestar atenção à forma como a notícia é enquadrada e aos métodos usados nessa cobertura. Mas o que você acha, já que você mesmo escreveu que espera uma janela de cerca de 14 dias durante a qual o ataque pode ou não acontecer, qual é a sua visão sobre isso? É uma questão complicada. Só esta manhã, tentei obter um pouco mais de informação. Ter esse enorme reforço militar é uma empreitada muito cara, mesmo para os Estados Unidos. Esses super porta-aviões, não sei quanto custam por dia, mas também, e no nível psicológico, quero dizer, há pessoas lá se preparando mentalmente para ir à guerra, certo? Ir à guerra. Sabe, os americanos, quando foi que realmente foram à guerra? A última vez foi na Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça disso. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, não estiveram realmente numa guerra. Esses tipos de atos de agressão, como no Iraque, por exemplo, onde mataram pelo menos 1 milhão de iraquianos e deixaram morrer de fome pelo menos 500 mil de crianças iraquianas, sobre o que Madeleine Albright disse na TV que considerava justificado. Isso não são guerras. Isso é bombardeio. É o que Israel faz sobre Gaza. Não há ninguém no céu se opondo a eles. Voam completamente soberanos e largam algumas bombas. O Irã pode estar diferente, certo? E há duas coisas nisso. Por um lado, é claro, os Estados Unidos adoram enquadrar suas ações como pacíficas e em defesa de valores globais. Por outro lado, há também uma justificativa interna, porque, segundo a Constituição dos Estados Unidos, apenas o Congresso tem o poder de declarar guerra, certo? Então, na verdade, o presidente dos Estados Unidos precisaria ir ao Congresso e dizer algo como: "Ei, pessoal, vocês poderiam ratificar nosso pequeno empreendimento de guerra aqui?" E eles nunca mais fizeram isso, certo? Até agora, sempre foi uma decisão do executivo fazer coisas desse tipo. Quero dizer, uma das ideias meio doentias que alguém poderia ter é que, claro, o que os Estados Unidos querem é provocar o Irã a afundar um de seus navios para então poderem invocar a autodefesa. Golfo de Tonkin. Bavashu tuo Tonkinini. É, velha tática. É nada nesse sentido. Mas acho que eles estão ficando piores nesse jogo. Quero dizer, mais uma vez, você desmontou isso de forma muito eloquente e elegante. Mas desta vez, toda a preparação parece ser, bem,
Até mesmo a mídia ocidental está tendo enormes dificuldades em colocar tanta maquiagem nesse porco maior. That much lipstick on this bigger pig. I love this expression. What was it? Eu adoro essa expressão. Como era mesmo? Palin. Enfim, está ficando mais difícil porque as pessoas estão ficando cada vez mais instruídas. Não rápido o suficiente, nem o bastante, mas ainda assim mais e mais instruídas, graças às redes sociais. É por isso que Netanyahu e companhia estão bem atrasados agora com o Twitter, com toda essa reestruturação do Twitter e a compra feita por Larry Ellison. Isso já seria outra história. Quero dizer, o que todos eles fazem é. Então, guerra de informação. Palavra-chave, guerra cognitiva. Deixa eu mencionar isso rapidamente. Guerra cognitiva. Existe um documento eu tenho. Cognitive warfare, there is a document, I have it. For readers, I can send it around. Para os leitores, posso enviar isso por aí. Guerra cognitiva. A OTAN agora considera o cérebro de sua própria população como o próximo campo de batalha. Essas são as próprias palavras deles. E eles fazem isso com meios psicológicos altamente sofisticados e por meio de todos os tipos de canais diferentes. Então, a guerra cognitiva é usada para influenciar a própria população da OTAN a aceitar as guerras que estão por vir, que veremos. Infelizmente, essa é a minha conclusão. Estamos entre um período muito desafiador com muita ação e ameaça. Sim. That's something I'm convinced about. Yeah, this is maybe we are very lucky because right now we are. Talvez isso seja. Temos muita sorte, porque agora estamos recebendo nosso segundo convidado de hoje, nosso colega alemão. Vou adicioná-lo ao palco agora, Rainer Rupp, que está novamente conosco da Alemanha. Muito brevemente, Rainer trabalhou para a OTAN nos anos 70, de 1977 até o colapso do Bloco Oriental. Na verdade, até um pouco mais, ele repassava informações de inteligência para a Alemanha Oriental. Então ele foi um espião ativo e, mais tarde, passou 7 anos na prisão por espionagem. Rainer, seja bem-vindo à nossa transmissão ao vivo. Rainer, welcome to our live stream. Feliz por estar aqui, olá. And Rainer, the other guest here is Thomas Karat. O outro convidado aqui é Thomas Karat. Acabamos de discutir um dos artigos dele e ele destacou que não apenas estamos sendo manipulados pela grande mídia com enormes quantidades de propaganda pró-guerra, mas que essa guerra cognitiva da OTAN está acontecendo agora para, de certa forma, preparar o terreno para a ideia de uma guerra com o Irã. Você concorda com isso? Sim, eu concordo totalmente com isso, mas não é nada novo no caso da OTAN. Com o Irã, isso remonta ao quanto eu consigo lembrar. Já vimos esse tipo de acúmulo ameaçador de grupos de ataque de porta-aviões e coisas do tipo, com o objetivo de forçar negociações. Quero dizer, eles não querem realmente negociar, eles querem uma mudança de regime. Eu sempre comparo isso a apontar uma arma para a cabeça de alguém e dizer eu só quero conversar com você. Mas o mais interessante nisso é que a cada vez são os civis, os políticos dos Estados Unidos, que pressionam os militares a adotar essas posições horríveis e ameaçadoras. Havia 2 grupos de batalha de porta-aviões. E nas nações ao redor eles estavam concentrando forças, enviando bombardeiros e aeronaves para aumentar sua capacidade de atacar o Iraque. Isso foi em 2007. Depois, em 2012, sob Obama, tínhamos 3 grupos de ataque de porta-aviões confrontando o Irã, além de todas as aeronaves nas bases aéreas ao redor, e assim por diante. Cada vez, os militares americanos diziam, não, isso é suficiente, não queremos lutar. E eles não queriam lutar por boas razões. Na verdade, em 2012, houve uma situação única, algo que nunca havia acontecido antes. Havia os 4, quero dizer, nos Estados Unidos vocês têm 4, não consigo lembrar a palavra em inglês agora. Waffengattung, quero dizer, ramos das Forças Armadas. Temos o Exército, os Serviços Armados. You have the Army, Armed Services. You have the Army, the Navy. Temos o Exército, a Marinha, a Força Aérea e, como uma força armada separada, os fuzileiros navais.
Agora, cada uma dessas forças armadas tem um chefe do Estado-Maior. E desses 4 chefes, 3 chegaram a se manifestar publicamente dizendo: não queremos lutar contra o Irã. Isso é perigoso demais. O único que era a favor, claro, era o da Força Aérea. É bem claro, como dizem os americanos. A Força Aérea não faz viúvas nem órfãos. Quero dizer, eles nunca tiveram tantas baixas na Força Aérea. Nunca algo comparável, por exemplo, à Marinha, aos fuzileiros ou ao Exército. Então eles entram nas aeronaves, lançam algumas bombas e estão de volta às 4 da tarde com um gin tônica no salão dos oficiais. Essa é a atitude dos corajosos pilotos americanos. Mas em cada caso, não chegou a haver uma luta. Agora, o ponto que estou tentando destacar é o seguinte. Hoje, a maravilhosa armada de Trump está navegando de forma ameaçadora em direção ao Irã. E ela está mais fraca do que nunca. Mais fraca do que nas vezes anteriores, no momento em que o Irã está mais forte do que jamais esteve. A única coisa perigosa em toda essa situação é que não se pode calcular ou esperar um comportamento racional de Trump, porque ele está se tornando cada vez mais irracional. O que sabemos sobre Trump, e eu o acompanho desde o início, não apenas nesta reviravolta, é que ele não quer se envolver numa guerra longa. O problema é que os iranianos disseram que se forem atacados novamente, vão entrar com tudo. E pelo que eu sei, e também ouvi dizer, embora não possa confirmar, Mearsheimer afirmou recentemente que quando Netanyahu veio aos Estados Unidos outro dia, ele não veio para incentivar Trump a iniciar outra guerra contra o Irã, mas justamente o contrário, porque os israelenses não estão prontos. Agora, eu estava me preparando para esta palestra, pesquisando um relatório do Congresso elaborado pelo Serviço de Pesquisa do Congresso para o meu arquivo. E só para destacar, bem, você sabe o que são os THAADs, os Interceptores de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal. Eles supostamente são superpoderosos, ainda melhores que o Patriot, porque o Patriot é um fracasso de qualquer forma. Isso vem do Serviço de Pesquisa do Congresso, um documento do Congresso, e diz que os interceptores THAAD representaram quase metade de todos os interceptores dos Estados e de Israel usados para proteger Israel contra mísseis balísticos iranianos de médio alcance. O estudo estimou que 92 interceptores THAAD foram usados durante o conflito, de um total de cerca de 632 interceptores disponíveis nos Estados Unidos. Então, no total, isso representa cerca de 15% deles, usados contra interceptores israelenses. Agora, o ponto mais interessante é, e não vou me alongar muito, que pode levar de 3 a 8 anos para reabastecer o estoque de interceptores THAAD, de 3 a 8 anos. Cada interceptor está avaliado em 12,7 milhões de dólares. E o pedido total de aquisição para este ano, o pedido oficial de orçamento, é de 37 interceptores, totalizando 840 milhões de dólares. Isso não significa que eles entrarão em operação imediatamente, então vai demorar bastante, eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Eles não estão prontos. Mas então, Thomas, talvez você possa entrar aqui. Quero dizer, se você combinar isso com o que o Thomas disse, o argumento de que a pressão constante da mídia é implacável e cria essa sensação de urgência, o que isso nos diz, Thomas? É uma boa pergunta. Concordo plenamente. Também ouvi Mishama dizer que Netanyahu, na verdade, implorou a Trump para não atacar agora. Por outro lado, o acúmulo que estamos vendo aqui é enorme. Eles não podem sustentar isso por muito tempo. Então, se Trump está ciente do que Reiner acabou de dizer, isso pode indicar, digamos, uma diplomacia de poder, se é que podemos chamar assim, aumentando a pressão para alcançar um determinado objetivo. Eu não sei. Eu não sei. Reiner, what are you making out of it? Reiner, o que você acha disso? Se eles não estão prontos, e se está claro para você que não estão prontos, então qual é a estratégia? Quero dizer,
É meio burrice aparecer com uma força menor do que a que usaram antes, quando também não atacaram. Eles estão com essa síndrome da Venezuela, achando que tendo recursos suficientes, conseguem de alguma forma fazer valer seu ponto de vista e impor suas exigências. Eu só coloquei dessa forma. Apenas um homem não militar ou alguém que tenha fumado algo nas Forças Armadas, o que, suponho, acontece de vez em quando, poderia chegar a essa conclusão. Mas você fala sobre estratégia. Qual foi a estratégia na Venezuela? Veja, cerca de meio ano antes da operação especial russa na Ucrânia, houve um artigo longo, muito longo, de muitas páginas, no New York Times, em que militares, políticos e o Pentágono se gabavam do que haviam alcançado nas últimas décadas. Eles haviam conseguido, para resumir muito brevemente, fazer em qualquer lugar do mundo o tipo de coisa que aconteceu na Venezuela. 60 mil homens armados. Metade deles forças especiais, treinadas para tipos muito específicos de operações sob o comando do Pentágono, e a outra metade sob o comando da CIA. Eles operariam juntos, coordenando-se conforme a missão, capazes de ir a qualquer lugar do mundo e saírem em até 24 horas, para sequestrar alguém, eliminar alguém, ou o que fosse necessário. Era isso que eles achavam que seria o futuro da guerra. Eles vinham se preparando para tudo isso desde o fim da Guerra Fria e desde 2007, desde que Putin foi ridicularizado, motivo de riso, acho que foi em Munique. Em Munique, ele fez um comentário, algo como: vocês podem ir embora, não queremos conversar com vocês, vocês têm que fazer o que mandamos. As coisas mudaram depois disso. E é preciso lembrar, e eu me lembro muito bem, de como os projetos, por exemplo, na ciência militar russa, mostravam avanços absolutamente impressionantes, que agora vemos sendo aplicados em campo. Só que naquela época, quando esses avanços teóricos foram alcançados, os russos ou os soviéticos não tinham os meios para miniaturizar essas coisas. Enquanto isso, os avanços digitais permitem a miniaturização desses sistemas, e eles agora são implementados em guerra eletrônica, em todos os tipos de aplicações. Mísseis hipersônicos, por exemplo, ou um míssil subaquático que viaja dentro de uma bolha de gás ou plasma. Aliás, os iranianos também têm isso. O nome de código da OTAN se referia a ele como um matador de porta-aviões, projetado para viajar debaixo d'água nessa camada de plasma. Os únicos países que conseguiram fazer isso foram os soviéticos, agora os russos, e os iranianos. Por que os iranianos? Porque quando o complexo militar industrial soviético entrou em colapso, grande parte da expertise e da tecnologia se espalhou pelas antigas repúblicas soviéticas, incluindo as da Ásia Central. Eles preferiram... Bem, os iranianos não eram tolos. Eles disseram: venham, vocês podem ter um bom trabalho aqui. Então eles preferiram trabalhar no Irã em vez de serem motoristas de táxi em Moscou, como muitos desses profissionais altamente qualificados tiveram que fazer para ganhar a vida. Assim, o Shkval também chegou ao Irã. Ele tem um nome de código diferente, foi ainda mais desenvolvido e viaja debaixo d'água a velocidades de cerca de 360 km por hora. Sua única desvantagem é que o alcance não é muito grande e ele faz um barulho terrível, mas pode ser disparado de um pequeno barco. E os iranianos têm praticado ataques em enxame com esses barquinhos. Então veja, os navios americanos estão realmente em perigo se chegarem muito perto. Você acha que os americanos estão tentando provocar os iranianos para que disparem o primeiro tiro? Sabe, o Thomas comentou que o porta-aviões agora estacionado em frente ao Irã é movido a energia nuclear. Então atacá-lo poderia causar uma catástrofe ecológica. Bem, isso sempre foi, quero dizer, o modus operandi dos americanos. Provocar alguém a tal ponto que o outro lado dispare o primeiro tiro.
Quero dizer, foi isso que aconteceu em Pearl Harbor. Sim, aquilo não veio do nada, como os americanos dizem. Não, os americanos tentaram estrangular os japoneses. Não estou defendendo os fascistas ou imperialistas japoneses da época, eles fizeram coisas horríveis na China e na região. Mas os americanos tentaram sufocá-los, cortar o fornecimento de petróleo e assim por diante. Então, o que eles fizeram? Usaram a marinha para bloquear o acesso do Japão a esses suprimentos. E o que os japoneses fizeram? Acharam que poderiam eliminar a ameaça destruindo a frota do Pacífico no Havaí, o que não fizeram muito bem. Certo. Thomas, do you want to jump in? Thomas, você quer entrar na conversa? Eles pressionam tanto alguém que no fim você reage, então fomos atacados, fomos atacados. You react and then, oh, we've been attacked. Sim, então como o Rainer disse, desculpe, já discutimos isso antes, é o mesmo roteiro de sempre. Isso não é novidade, já vimos isso no passado, certo? Mas isso anda de mãos dadas com muita atenção da mídia no Ocidente, na verdade. E desculpe, Rainer, Thomas estava dizendo que isso é um manual, certo? Já vimos tudo isso antes. Mas também anda de mãos dadas com muito sinal público. Eu estive em Vancouver apenas uma semana para uma conferência e houve um protesto relativamente grande, facilmente 5 ou 6 mil pessoas. Iranianos, muitos iranianos e canadenses, dizendo coisas como Trump, comece agora, a mudança de regime deve acontecer. Então uma boa parte da população comprou a ideia de que a mudança de regime agora não é apenas algo desejável, mas uma questão humanitária. Também porque estamos sendo alimentados com essa ideia de, 30 mil manifestantes iranianos mortos no Irã. Quero dizer, é bastante insano até onde essas pessoas vão. Vos reist boas, ou Rainer? Talvez o Rainer. Look here, when they Olha, quando dizem isso, bem, eu também tenho contatos no Irã e já fui entrevistado pela IORB várias vezes. Agora, esses são oficiais, mas também tenho alguns contatos particulares por meio de amigos aqui, que têm parentes lá. Eles não são apoiadores do regime dos mulás, mas são iranianos, patriotas iranianos. E eles ligaram para casa. Ouvi reações semelhantes de outras pessoas. Agora, tudo isso é anedótico, de certo modo. Mas o que mais recebemos do outro lado? Quero dizer, estava bem claro. Quem foi mesmo? Acho que foi o Pompeo que disse, estamos com vocês e o Mossad está com vocês. Até os israelenses disseram, estamos ajudando vocês. Ajudando com quem? Com o MEC, provavelmente. With whom are they helping them? With the MEK, probably. Now, the MEK was not so long ago. Agora o MEC estava, até pouco tempo atrás, bem, alguns anos de qualquer forma, na lista americana de organizações terroristas. Mas quando os americanos podem usar os terroristas, eles de repente se tornam combatentes da liberdade, moderados, como vimos na Síria. Na Síria, os terroristas da Al-Qaeda basicamente controlam o governo com apoio americano. Então, o que aconteceu no Irã não é uma revolta popular. E a ideia de ter tropas em solo, no caso do MEC e de outros, eu vi os vídeos, na verdade, eles estão se escondendo atrás ou atirando do meio das multidões, atacando os serviços de segurança. Foi o Maidan, repetido no Irã. Exactly. Yeah. Repeated in Iran. So, of course, civilians will be... Então, é claro, civis seriam mortos, mas não quero dizer, era ridículo. Havia uma competição para ver quem conseguia divulgar o número mais alto de vítimas. Por que não 300 mil? O próximo ainda mais alto. Era só para agitar o povo. Não há prova disso. E sabemos que os soldados em campo achavam que poderíamos então entrar, ao estilo da Venezuela, sequestrar Khamenei ou quem fosse, tirá-lo de lá, e então o regime mudaria. E esses soldados em campo, o MEC e alguns outros agentes, etc., criariam o caos e essas coisas aconteceriam. Os iranianos não estão prontos para isso. Quero dizer, a maioria da população não está pronta para isso. E mesmo que isso tivesse acontecido, e depois, qual seria o resultado dessa gloriosa super mega incursão em Caracas? Raid into Caracas. Yeah?
Certo, eles pegaram Maduro, eles mostraram, olha só, nós conseguimos fazer isso. Mas o que saiu disso? O que na realidade saiu disso na prática? E é isso que até a própria estratégia mostra. O problema é que o Trump tem... Bem, quero dizer, nem mesmo a população dos Estados Unidos pergunta o que aconteceu na Venezuela. Qual era o objetivo disso tudo? Qual era o objetivo daquilo tudo com a Groenlândia? Trump teve 2 reveses, basicamente. 2 reveses. Ele precisa de algum sucesso. E isso pode ser, mesmo que ele bombardeie de novo e declare vitória no Irã, bombardeie de novo e mais uma vez, todas as instalações nucleares que eles já tinham absoluta certeza de ter destruído da última vez. Destroyed last time, but the Iranians must be very, very good because they have. Mas os iranianos devem ser muito, muito bons, porque reconstruíram tudo nesse meio tempo. Então os americanos têm que destruí-los novamente, lançar algumas bombas, declarar vitória e ir embora. Só que os iranianos disseram, dessa vez não vamos entrar nesse jogo. Eles fizeram isso uma vez, e acho que foi um erro terem concordado com o cessar-fogo tão rapidamente. Do ponto de vista estratégico, deveriam ter continuado pelo menos mais alguns dias para mostrar ao mundo inteiro de que lado estão Israel e os americanos. Isso teria evitado a escalada atual, mas acho que agora eles não vão simplesmente ficar parados e absorver o ataque sem reagir. Acho que eles têm que fazer isso. Sabe, Thomas, isso nos leva novamente à ideia de guerra cognitiva. Claro, toda a ofensiva midiática que vimos, e que você explicou tão bem na primeira parte, é na verdade apenas parte do ataque, parte de tudo que os Estados Unidos usam para alcançar a mudança de regime. É direcionada à população iraniana, ao governo iraniano, aos governos europeus e ao público europeu. É um ataque de guerra total, moderno, do tipo 2026. Matter how small, that we myth miles for. Short of the missiles flying so far. E isso está se tornando cada vez mais sofisticado por causa das redes sociais. Todos nós temos impressões digitais, e eles conhecem nossos perfis psicológicos melhor do que nós mesmos. Eles até sabem os ciclos pelos quais passamos, então podem nos direcionar com precisão cirúrgica. Eles podem direcionar você, Pascal, de forma diferente de Rainer, e me direcionam de forma diferente de vocês dois, senhores. E essa é a parte assustadora. Eles fazem isso com meios psicológicos muito sofisticados, certo? O principal objetivo da propaganda é garantir que ninguém perceba que se trata de propaganda, o que, no Ocidente, como eu disse desde o início, eles conseguiram fazer. Porque no Ocidente não acreditamos que temos propaganda. Só os russos e os norte-coreanos, certo? Pois é. Não, é preciso que pessoas que já viram isso antes consigam reconhecer. Rainer, por favor. Rainer, please. Mas há a propaganda e depois há o mundo real. E o mundo real, a verdadeira realidade, acabará vencendo. Se chegar a um confronto, será um despertar difícil para nós também. Quero dizer, seremos afetados se o Estreito de Hormuz for fechado e deixarmos de comprar petróleo ou gás russos, é claro. Vai ser muito difícil para a Alemanha também. De qualquer forma, você certamente conhece a arte da guerra de Sun Tzu? Não a arte da negociação, mas a arte da guerra. Um dos princípios fundamentais de Sun Tzu é que se uma guerra entra em um combate, é muito importante que ele guete também as fraquezas e as forças do oponente. Mas ainda mais importante é conhecer suas próprias fraquezas e suas próprias forças. Agora, nesse sentido, seja na Ucrânia ou agora no Irã, o Ocidente, ou os Estados Unidos, falhou em ambos os aspectos. Eles ainda vivem com medo, com essa ideia de que ainda somos a superpotência, ainda temos o exército mais poderoso e reluzente do mundo, ainda podemos fazer o que quisermos. Sim, eles ainda podem fazer o que quiserem em seu próprio hemisfério. Mas, por razões puramente logísticas, os russos e os chineses são muito relutantes em travar uma guerra do outro lado do globo contra um oponente tão poderoso.
opponent, that is no Americans, are still very mighty, especially with their Os americanos ainda são muito poderosos, especialmente com sua principal força. Sua principal força de projeção de poder é a Marinha, e ela continua sem igual. Somente quando se aproximam da China ou da Rússia, acho que o ex-ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, expressou isso muito bem em um discurso em 2015. Ele disse: não precisamos de porta-aviões, precisamos de matadores de porta-aviões. E eles alcançaram isso com suas novas armas anti-navio. In a real case of war, those aircraft carriers don't even get within reach with. Se os porta-aviões dos Estados Unidos se aproximassem da fronteira russa, acho que provavelmente nem conseguiriam atravessar o meio do Atlântico. O mesmo vale para a China. E é possível ver uma confirmação disso, porque se você olhar a previsão orçamentária, a lista de desejos de 5 anos do Pentágono, não há novos porta-aviões. Em vez disso, há mais navios menores, de preferência automatizados, drones maiores, drones navais, porque eles percebem o que vai consor com grandes navios. Eles têm alvos fáceis na armamento moderno. Se me permitem, muito brevemente, gostaria de voltar a algo que o Rainer acabou de dizer. Sun Tzu e a arte da guerra. Agora, o Rainer vive na Alemanha, se não me engano, certo? Os alemães têm uma palavra, Putin verstehe. Quero dizer, isso se conecta à guerra cognitiva, não é? A população alemã foi tão doutrinada que acredita que alguém que entende o Putin, um Putinsteher, é um idiota, um traidor ou algo assim. Mas a regra mais básica na guerra é que você precisa entender o seu oponente. Você até vê adesivos em carros, ou coisas desse tipo. É simplesmente loucura. Bem, durante a Guerra Fria, nós costumávamos tê-los. Chamávamos de kremlinólogos, o equivalente aos especialistas em Putin de hoje, por assim dizer. Tínhamos uma verdadeira armada deles. Ocupavam cátedras importantes em universidades e nós os convidávamos, junto com a OTAN, para trocar ideias. O pensamento era estratégico, sobre mudança. Da economia à política e aos desenvolvimentos militares, precisávamos saber o que estava acontecendo, e vice-versa. O mesmo acontecia na Rússia. O mais importante não é apenas saber, mas entender como as peças do mosaico se encaixam no quadro geral. Precisamos entender. Sim, os mecanismos pelos quais as decisões estão sendo tomadas. Caso contrário, não é possível fazer previsões precisas. Mas parece que neste momento também estamos passando por um ataque total, uma ofensiva contra a nossa capacidade de compreender e fazer exatamente isso, certo? E por nós, quero dizer nós, o público em geral, as pessoas comuns, estamos sendo informados. Vocês não devem nem tentar entender os mecanismos por trás da tomada de decisões. Apenas deixe a IA tomar a decisão por você. Deixe Telesard ao decidir por você. Esse Mellington manda-se ganhar. Estamos passando por um momento bastante insano. Rainer, gostaria que você ficasse só mais um pouco para fazermos mais um segmento. Mas Thomas, muito obrigado por nos dedicar 1 hora inteira do seu tempo. Para quem quiser conhecer seu trabalho, deve conferir seu canal no YouTube. Isso é totalmente... Posso só perguntar, Thomas, onde você mora? Onde você mora, Thomas? Where do you live, Thomas? Exato, Holanda. De qual país você é, Thomas? Bem, eu prefiro manter isso fora do ar. Mas, Rainer, uma pergunta rápida. Eu ficaria muito interessado em tê-lo no meu próprio programa, se você estiver interessado. Tudo bem? Você tem certeza? Certo, eu acredito em você. Sim, agora acredito no cavalheiro. Só um último comentário. Vou repetir isto. Se alguém quiser o guia prático de como analisar manchetes como eu descrevi, entre em contato comigo pelo Substack. Muito fácil. Rainer,
Foi um prazer conversar com você. E obrigado, Pascal, por me receber. Sempre um prazer. Muito obrigado, Thomas. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Thank you very much, Thomas. See you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Tchau. E mais uma vez, Thomas Carrot. Ele está no Cube Analytics no YouTube e tem um Substack. Todo mundo pode encontrá-lo por lá. E agora, Rainer, já que estamos só nós dois, talvez possamos revisar novamente sua comparação das várias vezes em que os Estados Unidos já ameaçaram o Irã e nada aconteceu. Porque você tinha outros exemplos. 2007 foi apenas um. Houve outras ocasiões em que os Edazoen faziam coisas semelhantes. 2012. Um ocorreu durante o governo Bush, o outro durante o governo Obama, e o mais sério foi sob Obama, em 2012. Tudo girava novamente em torno da questão nuclear. O Irã assinou o Tratado de Não Proliferação, mas parte desse tratado concede a cada país o direito de enriquecer urânio até o nível necessário para fins civis. E todos que têm câncer ou outra doença, até mesmo em nossos países aqui na Alemanha, usamos urânio enriquecido em várias aplicações médicas. Ele também é usado em tecnologia e, se estou bem informado, até certo ponto para ajudar a evitar que os alimentos se deteriorem muito rapidamente e assim por diante. De qualquer forma, há uma grande quantidade de aplicações civis para as quais é necessário urânio enriquecido. Agora, os israelenses, e portanto os americanos em particular, os israelenses querem continuar sendo a única potência nuclear naquela região. Eu entendo isso. Eles querem continuar sendo a única potência nuclear ali, o que lhes dá uma influência política muito especial, digamos assim. Isso lhes dá muita influência política naquela região. Agora, eles querem impor um bloqueio total ao Irã, para que o Irã não enriqueça urânio de forma alguma, porque dizem que uma vez que se começa a fazer isso, não há como controlar realmente até onde eles vão, onde param, certo? Portanto, para controlar isso, nós temos A IAEA, a International Atomic Act. E eles tinham acesso livre no Irã. Não apenas acesso livre, eles, é claro, podiam instalar câmeras em todos os lugares. Não apenas câmeras fotográficas, mas câmeras de vídeo que transmitiam o tempo todo, controladas e conectadas pela internet. Há quanto tempo temos internet? 20 anos ou mais? 25 anos ou mais? Não, eu já tinha no meu escritório em 1993. Pela internet, eles estavam conectados para poder monitorar todas as entradas e saídas nas áreas críticas, subterrâneas, é claro, as partes críticas das instalações de enriquecimento. Agora, para isso é necessário um certo tipo de centrífuga, e assim por diante. Então, até mesmo a compra de centrífugas muito especiais podia ser monitorada e assim por diante. Então foi a Agência Internacional de Energia Atômica que repetidamente divulgou declarações dizendo que estava tudo bem, nenhum problema. O Irã não estava fazendo nada contra o que havia prometido ou assinado para fazer. Mas você sabe, o direito internacional não significa muito para os Estados Unidos. Isso já foi provado muitas vezes. E para seu protegido Israel, ainda menos. Então eles queriam impedir o Irã de continuar com o processo de enriquecimento. Houve propostas de que o Irã realizasse isso em outros países e depois importasse o material pronto para uso. Mas os iranianos disseram, não, não. Já fomos colocados sob sanções e restrições de exportação tantas vezes. Queremos ter nossa própria capacidade e competência. Então, como resultado, É isso que acontece quando você faz uma transmissão ao vivo e o telefone começa a tocar. Pessoal, ainda estamos nos acostumando a fazer transmissões ao vivo aqui no Neutrality Studies. Mas, Rainer, como resultado, como resultado, eles tentaram pressionar o Irã pela força, posicionando um grupo de batalha com 3 porta-aviões em frente à fronteira iraniana.
basicamente apontando uma arma para eles. Além disso, ainda sob Obama foi acrescentada uma exigência adicional, que os iranianos parassem de desenvolver mísseis de médio alcance que pudessem alcançar Israel. E os iranianos disseram, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa é a nossa garantia de que podemos revidar contra Israel se eles nos atacarem. E isso ainda é o que prevalece hoje. Quero dizer, Trump não quer capacidade nuclear e, claro, nenhum míssil que possa atingir Israel. O que Trump realmente quer é que o Irã se renda completamente. E o que eles realmente querem é uma mudança de regime. Para isso, chegaram até a reativar essa piada do filho do Shah. Ele parece uma piada. Ele parece uma piada. Toda vez que você o vê, há uma bandeira do Irã atrás dele. Você percebe que deve ser em algum bunker ou algo assim. Quer dizer, simplesmente parece ruim. Mas é isso. Não, quero dizer, desse ponto de vista, nada aconteceu, porque já era 2012 o caso. Se quiser, posso te enviar o que escrevi na época sobre isso. Você tem a possibilidade de publicá-lo na sua página? Posso. Se você me enviar, posso divulgá-lo, sim. Sim, se você estiver interessado, não estou insistindo nisso, mas eu posso. Você pode ver como as Forças Armadas dos Estados Unidos, em várias declarações de oficiais de alta patente que eu havia reunido na época, especialmente dos chefes de Estado-Maior, disseram: não queremos mexer com eles porque têm capacidade de realmente nos causar danos. Agora, é claro, em uma guerra total normal, os americanos venceriam o Irã, mas a um custo incrível. Veja, isso é algo bem conhecido na guerra. Se você ataca apenas pelo ar, não muda nada no terreno. Na verdade, pense nos aliados na Segunda Guerra Mundial. Eles bombardearam as grandes cidades, atacaram e atacaram. Isso mudou o regime? Quero dizer, eles esperavam que mudasse o regime. Não, a população até meio que se uniu, sem saber direito, se uniu em torno do regime. A mesma coisa aconteceu no Iraque ou em outros lugares onde eles bombardearam. Ou na Coreia do Norte, eles bombardearam áreas civis, Hanoi, etc. Isso levou a população a dizer, não, precisamos nos livrar da nossa liderança e fazer uma revolução. E assim por diante? Não levou. Isso nunca aconteceu, vez após vez, mas mesmo assim, eles continuam fazendo isso. Então, se eles fizessem, no entanto, uma longa campanha de bombardeios, nenhum americano no Oriente Médio estaria mais seguro. Certo? E Israel também não. Não necessariamente por causa dos mísseis iranianos. Isso não seria suficiente. Porque em 2012, no primeiro mês, cerca de 25 mil iranianos se registraram em um escritório especial como homens-bomba para serem enviados por aí. Agora pense, quantas minorias xiitas existem no Oriente Médio? Mesmo na Arábia Saudita, há uma minoria xiita significativa, portanto, em toda a região do Oriente Médio. Esse é apenas um aspecto específico. Se você se aproximar ao Estreito de Hormuz, observando a geografia, é parecido com a Noruega, com fiordes muito profundos, não tão altos, mas com fiordes e cavernas profundas. E a partir deles é possível lançar mísseis. Desses locais, de repente, pequenos barcos, um enxame de pequenos barcos podem surgir. Um deles pode disparar um Shkval, um daqueles chamados mísseis subaquáticos. Embora faça muito barulho, ele viaja a 350 ou 360 km por hora. É extremamente rápido, atinge seu alvo muito rapidamente. O Estreito de Hormuz parece amplo, relativamente largo, mas na verdade é um estreito muito estreito. Em alguns pontos tem apenas cerca de 1,5 km de largura nas áreas profundas o suficiente para que navios maiores possam passar. Isso pode ser facilmente controlado. Todo tipo de mina e varredor de minas pode ser atingido a partir da costa. Para parar os disparos vindos da costa, os fuzileiros navais americanos teriam que entrar e limpar cada pequeno fiorde, e assim por diante. Isso significaria pesadas baixas.
se é que conseguiriam fazer isso. E mesmo assim teriam que permanecer lá. Caso contrário, os iranianos voltariam. Então, se ficarem, estarão vulneráveis e serão atacados. Depois, teriam que avançar um pouco mais para o interior para garantir a área e essas posições seriam atacadas novamente. Você acabaria se envolvendo cada vez mais e se tornando mais vulnerável. Quero dizer, de qualquer forma que se olhe, você está com a carta perdedora. You have the loser card. Yeah, so Então é para tropas em solo, ou para uma guerra de proximidade. Esse é um cenário de pesadelo para os Estados Unidos. Para os militares. Para os militares. E nós já sabemos que eles estão cientes disso. Por exemplo, disseram ao pessoal não essencial em sua base no Catar para sair imediatamente. Embora, é claro, isso também possa fazer parte da guerra cognitiva, manipulando a ideia de que um ataque é iminente. E sabe, ainda é possível que os Estados Unidos acreditem, ou pelo menos Trump e sua comitiva acreditem, que se conseguirem matar o Ayatollah, e talvez, digamos, o primeiro-ministro junto com o ministro das Relações Exteriores, o alto escalão, para fazer um tipo de ataque de decapitação, como Israel conseguiu matar Nasrallah no Líbano. Isso, sabe, isso bastaria. Tipo com a Venezuela. Mostramos a eles, matamos, e agora, missão cumprida. É algo que você consegue imaginar que eles possam estar buscando? Embora você já tenha deixado claro, os iranianos disseram, se formos atacados, vamos com tudo, e não vamos deixar vocês saírem dessa. Então não vai ser apenas um pequeno ataque, vai ser guerra se algo atingir nosso território. Como eu digo, não posso excluir a loucura, quero dizer, dos Estados Unidos, dos políticos norte-americanos. Olhando para o meu tempo no quartel-general da OTAN, tive muito contato com os Estados Unidos e com oficiais de alta patente. Eu era civil, mas no nível militar, meus interlocutores tinham patentes de coronel ou general, então tive bastante contato com os militares americanos. E eu sempre fiquei impressionado com eles, porque pela esquerda na Alemanha, sempre se ouvia, esses soldados americanos horríveis, os militares, não. Em comparação com seus líderes políticos, eles eram pacifistas. E estava muito claro, bastante claro, que eles conheciam a guerra. Muitos deles tinham filhos de uniforme, eram velhos o suficiente para ter filhos de uniforme. Eles não queriam guerra. Claro, para impressionar, novamente Sun Tzu, a melhor guerra é aquela que se vence sem disparar um tiro. Quero dizer, se você impressiona os outros tanto assim por ter as melhores armas, etc. Era isso que eles queriam. E ter ainda mais disso, tudo bem. Mas eles eram, em Cabral, chefes civis, avessos ao risco. Felizmente. Quero dizer, encontrei isso de modo aos militares, ponto final. Generally amongst the military, full stop. Isso é fascinante porque, veja bem, a questão é que alguns dos líderes civis em gabinetes dos Estados Unidos, alguns deles, na verdade, vêm de uma formação militar, mas esses costumam ser os que fazem os discursos mais belicosos, que se encaixam no perfil geral de fomentadores de guerra, que até um civil como o Sr. Pompeo trouxe, é claro, para a primeira administração Trump. Sim, bem, ou o cara com bigode grande. Ele era um oficial de segurança nacional. Sr. Bolton, né? Sr. Bolton, etc. Eles não tinham nenhuma experiência militar na linha de frente e por aí vai. Não. Mas para eles, guerra é algo que provavelmente vem em filmes de Hollywood em casa, sentados na poltrona. E se estão em think tanks... Bem, quero dizer, eu também prefiro ler relatórios de um think tank de que gosto, mas também leio os outros. Mas se eles estão lendo think tanks, como o Instituto da Guerra, dirigido por fanáticos belicistas, então é claro que acham que está tudo bem. E é preciso ouvir as pessoas no Congresso. Eles ainda acham que são os hegemons que podem ditar as regras e sair impunes. Esse é o ponto. Eles não conhecem as forças e fraquezas da própria situação, nem as forças crescentes do oponente.
the mounting strength of the opponent. Posso te perguntar mais uma coisa? Certo, já vimos isso antes. Você está dizendo que a escalada já existia em 2012 e também durante o governo Bush. Muitos analistas estão dizendo que se Donald Trump simplesmente se afastar agora, ele vai perder credibilidade, que a fraqueza dos Estados Unidos ficará exposta para todos verem. Como eles lidaram com isso em 2005 e 2012? That's a good question. Essa é uma boa pergunta. I cannot remember. Não consigo me lembrar de como eles dissolveram isso. Acho que não havia nenhum partido específico. Eu lembraria se alguém tivesse vindo e cortado o nó górdio. Não me recordo disso, mas é uma boa pergunta. Vou ter que pesquisar novamente. Mas é claro, você tem razão quando diz que muita gente acha que Trump agora tem, como mencionei antes, uma série de eventos embaraçosos atrás dele. E provavelmente esse seria o próximo, se as coisas seguissem por esse caminho. Por outro lado, se você olhar para a situação dentro do movimento MAGA dele, e a última vez que vi algo sobre isso já faz um tempo, eles eram fortemente contrários a guerras estrangeiras. They were very much opposed to foreign wars. I mean, the situation between the political parties in... Quero dizer, a situação entre os partidos políticos nos Estados Unidos se inverteu. Antigamente eram os democratas, mais democratas, que eram contra guerras estrangeiras, e os republicanos eram entusiasmados, tipo, temos que usar nosso exército reluzente, por que estamos pagando tanto por ele se não podemos usá-lo? Isso foi, mais ou menos, literalmente algo que Madeleine Albright disse a um de seus generais em uma reunião de gabinete. Então é isso. Mas sair dessa situação, eu não sei. Quero dizer, é isso que a torna tão perigosa. Ele pode acabar tentando dar a ordem. Quero dizer, pode ser que ele então sinta que precisa entrar. Por outro lado, Donald Trump é Donald Trump. Ele pode simplesmente dizer, declaro vitória, consegui tudo o que queria e sair disso. E sabe, ele pode dizer o que quiser. Não há mais consequências para o que ele fala. Mas, para isso, ele teria que lançar algumas bombas para declarar vitória. E se olharmos para o ataque anterior, que foi basicamente um espetáculo, é possível, não sei, mas eu não excluiria a possibilidade de que os russos tenham ajudado a organizá-lo. Consigo imaginar que os russos ajudariam a organizar algo assim novamente, para que Trump possa sair, lançar algumas bombas no deserto iraniano, afirmar que era outra importante instalação nuclear e então se retirar. Isso ajudaria os russos, os chineses, os americanos, ajudaria todo mundo. Ajudaria até os israelenses, porque eles não estão prontos para outro confronto com o Irã. Eles já esgotaram seus estoques de mísseis e defesa. Quero dizer, ainda estão expostos. Então, sua avaliação geral é que, no terreno, o interesse de todas essas partes deveria ser sair dessa situação. Mesmo que no nível político nos Estados Unidos não saibamos, mas no nível militar, eles devem estar cientes de que sair dessa situação é, na verdade, do interesse deles. Talvez mais uma pergunta, porque isso me passou pela cabeça. Se os iranianos atacarem essa armada, essa frota naval, digamos que o impensável aconteça e eles consigam afundar o porta-aviões. Além do desastre ecológico, isso não seria um motivo para os Estados Unidos começarem a usar mísseis balísticos intercontinentais, tipo lançar diretamente do território americano contra os iranianos? Isso é algo concebível, na sua avaliação? Isso é um obstáculo. Imediatamente as luzes vermelhas se acenderiam na Rússia, porque eles não conseguiriam discernir, quero dizer, o Irã não fica tão longe assim se você olhar o globo. E o lançamento de ICBMs na direção geral da Rússia poderia criar um grande problema. O ICBM só tem um efeito mais significativo por causa de sua ogiva nuclear. Em termos de TNT comum, talvez ele consiga penetrar profundamente no subsolo, talvez não, nem sabemos ao certo. Normalmente, a única maneira, por exemplo, de atingir grandes profundidades subterrâneas
como os israelenses mostraram no Líbano, em Beirute, quando foram atrás de Nasrallah, foi lançando essas bombas de penetração profunda no mesmo ponto repetidas vezes até alcançarem o porão sob um edifício alto. At the same place again and again. So they actually work themselves through. Então eles realmente trabalharam através dos escombros, através da cratera, atingindo o mesmo ponto repetidas vezes. Acho que foram necessárias cerca de 7 bombas até conseguirem isso. Mas um ICBM por si só é mais perigoso. E o efeito, se estivesse carregado apenas com TNT, quero dizer, explosivos de alta potência são materiais mais fortes que o TNT, mas ainda assim os medimos em unidades de TNT. Então, o uso do míssil seria mais caro do que o efeito que se obteria com ele, digamos assim, certo? O mesmo se aplica se você pegar um míssil padrão, o míssil THAAD. Quanto era mesmo? 12,5, 17 milhões cada. E se você quiser ter certeza, normalmente dispara 2 contra um míssil inimigo. Isso dá o quê? 25 milhões para interceptar um míssil iraniano barato. Isso não faz sentido. Faz. That doesn't make sense, does it? Então, mesmo o fator de custo não faz sentido para os Estados Unidos realmente entrarem em guerra com o Irã. Quero dizer, tudo está contra essa situação, contra essa opção. Embora você vê alguma maneira em que os Estados Unidos, se pudessem fingir que foi o Irã quem disparou o primeiro tiro, que foi um ataque não provocado, pudessem ativar o artigo 5 da OTAN e dizer agora mandem todos os navios que vocês têm, e então ter toda a OTAN contra o Irã. Não é, eu acho que é. Não é o roteiro do Wender Kaiser, eu teria que verificar. Não acho que esteja além do limite. Não há nenhuma automaticidade nisso. Sim, para todos que estão assistindo, o Tratado da OTAN tem uma cláusula que diz que o território da OTAN se limita à Europa e acima de uma certa latitude, não abaixo disso. E o Irã provavelmente está abaixo dessa latitude. Então, de certo modo, mesmo para envolver os europeus, seria necessário usar uma propaganda massiva, muito intensa. Portanto, é improvável que os Estados Unidos consigam escalar o conflito lateralmente para outros membros da OTAN. Bem, oralmente, quer dizer, a ONU já se adiantou declarando que é verdade. Armarem satélites, bem satélites esse ponto. Eles fazem tudo o que o chefe manda. Eu ri quando os iranianos realmente revidaram e declararam os exércitos europeus como uma organização terrorista. Então não. Mas eu não... Tirando isso, o artigo 5 tem um certo aspecto automático, mas não inclui obrigações militares explícitas. Nenhum país é obrigado pelo artigo 5 a ajudar em termos militares. O artigo 5 solicita assistência dentro das possibilidades e dos meios de cada país, e isso pode ser apenas uma nota diplomática de protesto para cumprir o requisito do artigo 5, que é meio estilizado como todos marchamos em uníssono, armas em punho. Mas não funciona assim. Certo. Não, você está absolutamente certo. E sabe, outras pessoas, incluindo Jack Matlock, ex-embaixador do ZEL na União Soviética, já disseram que as pessoas deveriam realmente ler o Tratado da OTAN antes de fazer qualquer suposição sobre o que ele diz. E mais importante, originalmente, quando a OTAN foi criada, os franceses, os britânicos e as antigas potências coloniais estavam todos interessados em expandir a OTAN, o artigo 5 em particular, para torná-lo obrigatório no fornecimento de assistência militar além daquela linha de latitude. E por boas razões os americanos disseram não. Porque naquela época os europeus ainda travavam guerras coloniais. É o mesmo tipo de raciocínio que Zelensky tem agora. Se ao menos eu pudesse estar na OTAN, poderia continuar minha luta com a ajuda da OTAN. A OTAN lutaria por mim. Não, foram os americanos que se opuseram a isso. Eles não queriam ser arrastados para essa situação.
Naquela época, lembre-se, os americanos não queriam pagar nenhum tipo de preço em termos de relações públicas, nem ser associados às antigas potências coloniais. Powers, yeah. And Sabe, Rainer, a história tem esse jeito estranho de criar ironias muito bizarras. Uma delas é quando olhamos para o Japão. Foram os americanos que escreveram o artigo 9 na Constituição deles. Embora eu deva dizer que havia alguns japoneses muito importantes trabalhando nos bastidores nisso. Mas o artigo 9 diz que o Japão não manterá forças militares, certo? Que defenderá a pátria apenas em casa, nunca no exterior, sem ofensa. E hoje são os americanos que continuam dizendo: por que vocês não querem fazer mais pela aliança? Vocês deveriam fazer mais. E, na verdade, tivemos um primeiro-ministro inteligente antes do atual, que uma vez disse: sabe de uma coisa, americanos, vocês têm razão. Não é um acordo justo, porque se formos atacados, vocês têm que nos ajudar. Se vocês forem atacados, nós não temos que ajudar vocês. Não é um acordo justo. Vamos torná-lo justo. Nós ajudamos vocês se forem atacados, mas em troca, teremos tropas japonesas em solo continental dos Estados Unidos. O que, é claro, estava completamente fora de questão. Mas sabe, há certos políticos que têm um pouco mais de liberdade para falar do que outros. É porque os europeus estão 100% capturados, infelizmente. Mas, Rainer, sua análise aqui realmente ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Para as pessoas que quiserem ler mais de você, onde elas devem ir? Russia Today ou na minha página inicial, Kundschafter. Vou colocar um link para sua página inicial na descrição do vídeo, que será feito a partir dessa discussão ao vivo. Rainer Rupp, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Foi um prazer. E obrigado a todos por se juntarem a nós nesta transmissão ao vivo. Se você está assistindo a gravação, confira os links abaixo. Por favor, ajude e apoie-nos com uma assinatura no Substack. Você sabe que o YouTube me baniu recentemente, e as assinaturas no Substack realmente ajudam, pois assim podemos ter seus endereços de e-mail e manter contato. É pascalotas.substack.com. Basta digitar Pascalotas ou Neutrality Studies Substack no Google e você vai encontrar, ou simplesmente escanear esse código aqui e encontrará dessa forma também. Muito obrigado pela atenção, obrigado pelo apoio e até a próxima.